Então, eu vou explicar muito bem. Doutor, em relação, ultimamente na mídia a gente vê muito, né, e teve um debate muito, muito fervoroso em relação ao pessoal achar, né, que de alguma forma, né, a gente, né, acho que eu vi isso até de um deputado, né, um deputado falando da expressão da liberdade de expressão, né, e tem uma briga muito grande, principalmente do pessoal da extrema-direita, né? Que quer se expressar de uma forma e eles acham que não tem limite, né? Sim. E tem uma lei que o normatiza, mas que eu acho que alguns parlamentares até utilizam essa lei para benefício próprio. Sim. Eu queria que o senhor explanasse até onde que vai Qual a liberdade, limite, qual o limite da liberdade de expressão? Tá vindo com os temas foda aqui hoje. Qual o limite da liberdade de Qual que é o expressão? limite da liberdade de expressão? Tá. Você tem várias teorias para se dizer qual é o limite da liberdade de expressão. Mas para simplificar, eu vou dizer que é a lei penal, Certo. tá? E a lei civil também. Então, a liberdade de expressão vai até o momento que você não cometa um crime contra outra pessoa. Perfeito. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e explicar minhas ideias. Falar, eu penso que o direito é isso, tal, não tô ofendendo ninguém. Agora, se eu chego e falar que o fulano é isso, aquilo, já tô ofendendo. Eu estou saindo da liberdade de expressão e passando a ofensa. Então, o limite, de maneira geral, seria esse, tá? O limite pensando na perspectiva do indivíduo falante, do indivíduo que está enunciando uma fala. Seria a lei penal e a lei civil, na questão da lei civil, mas em regra a lei penal que atrai o civil, né? Então você não ofender, não xingar, que é o que está discutindo com o Léo Lins essa semana. Isso. Tá? Essa questão do limite do humor, né? Que é um debate que está atrás da liberdade de expressão. Qual é o limite do humor? Bom, em tese, se for uma classe de pessoas, desde que não seja um ato que configure racismo, em tese eu até poderia fazer uma piada. Agora, se eu estou fazendo uma piada contra um indivíduo específico, daí já é problema, porque eu estou personalizando aquela piada. Estou falando, fulano é isso. E a questão daí fica a questão do dolo. Quando o dolo do ânimos jocante, que é o ânimos de brincadeira, se transmuta no ânimos difamante e injuriante, que é o ânimo do crime contra a honra. É muito difícil. Porque se eu for pelo ânimo da brincadeira, eu posso falar, tô zoando só, tô te xingando aqui, tô zoando. Então, quer dizer, tem livros e livros de tese de doutorado escritas sobre esse tema. É difícil. Eu acho assim, que não é ilimitado, ela tem um limite, mas ela deve ser considerada o mais ampla possível. Isso no âmbito do indivíduo falando. Perfeito. Daí você tem agora uma discussão também de redes sociais. E dos parlamentares, né? Isso, que está no parlamento agora, está discutindo coisa de lei. E dos próprios parlamentares, né? Que ele fala que alguns defendem, né? Que eles têm, né? O direito da... Sim, de falar. Se expressar. Isso. Isso é uma questão interessante. Esse debate está sendo feito nos Estados Unidos já faz uns 5, 6 anos. Lá também estão discutindo uma regulação de rede social. Certo. E aqui você entra num debate de qual é a essência da rede social. E você pode interpretar de duas formas. Você pode dizer que ela é um fórum público ou que ela é uma publicação editorada. O que é um fórum público? Fórum público é a Praça da Sé. Eu posso pegar meu microfone, chegar na Praça da Sé e falar o que eu quiser. Vai ter um monte de gente passando, quem passar vai ouvir. Isso é fórum público. Qualquer pessoa pode ir lá, falar o que quiser. Se a pessoa falar uma besteira, vai chegar a PM, dar uma surra e prender. Isso é, se você considerar rede social como fórum público. Se você considerar que a rede social ela é editorada, ela é como se fosse um jornal. Então, o jornal, chega lá, eu quero escrever um artigo pro jornal. Eu mando para a assessoria de imprensa, mando pro editor. O editor olha, fala, esse eu não quero. Não, esse quero vai pro ar. Então, quer dizer, o primeiro debate é esse. Rede social, ela é um fórum público ou ela é editorada? Então, se você, hoje com o algoritmo, o problema é o algoritmo, porque hoje ela é parcialmente pública e parcialmente editorada. É isso aí. Porque a rede social, ela escolhe, de certa forma, assim, as redes sociais escolhe, recebe, né? Elas se colocaram nesse problema, porque assim, elas se colocaram nesse problema esquecido. Antigamente, você, qualquer coisa, ela aceitava. Isso. Você pegar o Facebook lá no começo, você qualquer merda, ele aceitava. Só que daí, por problemas legais, na época do e Orkut, qualquer coisa, tinha grupo maluco lá no Orkut. Então, quer dizer, só que com o tempo evoluiu a tecnologia e as redes sociais passaram a editorar, não totalmente, mas editorar alguns conteúdos, no sentido de proibir conteúdos. E daí elas se colocaram nesse debate, porque se fosse um fórum público, não tem essa discussão. Mas agora, se elas estão editorando, se elas estão proibindo conteúdo de um lado ou de outro... E recebendo por isso também, né? Ou recebendo por isso. Que daí recebe, você fala, né? bom, se você é editora, você vai ter controle do Estado. Que o controle vai ser prévio. Isso. E daí que entra a questão da tal da censura. Isso. Que é o quê? Se você está editorando, o controle é prévio. Que é igual aconteceu na época da ditadura com o jornal. Claro. Vai ter um censor ali que vai ler. Então, quer dizer, eu entendo essa briga que as instituições estão tendo, porque elas estão com medo dessa editoração censurada.
Mas elas se colocaram nisso a partir do momento que elas começaram também a, de certa forma, se auto-editorar. Se fosse um fórum público só livre, não teria tanto problema. Lógico, teria problema de ter legal e tal. Aí tem a discussão de marco civil da internet, do artigo 19. Que está sendo julgado O que agora, acontece? O 19 fala assim, a responsabilidade civil da empresa é só se ela não tira conteúdo. Se você tira essa norma, o que acontece é que qualquer pessoa vai poder entrar com ação direta contra o Facebook e contra o Google. Vai ganhar? Eu acho que não, porque tem que ter, mesmo no civil, você tem que ter uma culpa ainda que leve a condenação. Claro. Então, você vai dar trabalho pro Google, o Google vai ter que pagar muito advogado, mas assim, provavelmente ele vai perder poucas vezes, porque ele vai falar, olha, eu sou só uma plataforma, o fulano chegou e botou em mim aqui isso, mas eu não olhei isso, não aprovei. Beleza, né? Daí ela vai conseguir se safar. Diferente do que acontece com o Mercado Livre, né? Mais ou menos, isso, né? Isso. O Mercado Livre, é lógico, o Mercado Livre Marketplace, né? Isso. Então, quer dizer, vamos pensar, Google, e Instagram e Facebook, eles estão mais na linha de um fórum público. Você posta lá, ele te aceita, a não ser que viola a política de privacidade, daí depois ele faz uma censura. Então eles estão mais na linha fórum público. Mercado Livre e outros marketplaces, daí você tem uma questão já do estelionato. Então, em tese, eles fazem uma editoração. O anúncio demora para ir pro ar, webmoto, essas coisas. Isso. O anúncio não cai na hora do ar. Mas é lógico, assim, é muito difícil. Eu já advoguei para algumas plataformas dessas, tá? O Day que chamava e queria ouvir o presidente, aquela coisa toda, né? Mas é muito difícil para eles controlar. Porque são milhares. Milhares de anúncios, né? Por dia, milhares. Você pega lá o Webmoto, pega o Mercado Livre, é milhares de anúncios por dia. Você não tem como falar, porque fala que você tá vendendo coisa falsa no seu plataforma. Mas, porra, eu como Mercado Livre não tem como olhar e dizer é falso ou não. Claro. O cara tá vendendo lá uma espadinha lá, sei lá, uma espada chinesa. Ah, meu... Não vou saber que é. Não vou saber, entendeu? Rolex falso, essas coisas, não tem como saber. Eu deixo lá, a pessoa que faz a postagem ela é responsável. Mas é lógico, tudo isso vai dar discussão ainda, porque a gente tá aprendendo ainda sobre rede social, né? Claro. A gente tá no começo ainda dessa CA.